não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Pessoal do canal, tranquilo? Então, apoie nosso canal, seja membro, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, nas redes sociais, trazendo conteúdo do professor Olavo de Carvalho, trazendo conteúdo para a comunidade do YouTube, para o Instagram, para o Telegram e também para o Twitter, tentando abrir os olhos do pessoal para a verdade e mandando conhecimento para o professor Olavo de Carvalho. Também se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, apoie o nosso canal quem puder. E o imprescindível é se inscreverem no COF, no Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Tranquilo? Então é isso aí. Se inscrevam e apoiem nosso canal. Valeu, forte abraço! O chamado debate político brasileiro, ele se dá dentro de um círculo fechado, um ambiente muito restrito, que ignora tudo da circulação das ideias no mundo, mas tudo quer dizer absolutamente tudo. Inclusive os termos que são usados no nosso debate político são termos que no Brasil têm uma significação, vamos dizer, local, muito restrita e que não tem nada a ver com o uso desses termos no resto do mundo. Por exemplo, quando você fala de fascismo no Brasil, você fala, existe um imenso debate sobre fascismo no mundo, né? O fascismo é um assunto que tem produzido uma bibliografia imensamente rica nas últimas décadas, mas quando se fala de fascismo no Brasil, o uso que se dá ao termo não tem absolutamente nada a ver com isso. Ao contrário, o uso expressa antes a total ignorância do que se diz a respeito no resto do mundo. É uma coisa muito impressionante. A ignorância brasileira é um negócio, bicho, que chegou ao ponto do indescritível. Eu não consigo descrevê-la mais, porque já baixou, está no nível abaixo do humano, está no sub-humano já. Isso quer dizer assim, todo o debate que se dá nas nossas universidades, no nosso congresso, na nossa mídia, está num nível sub-humano. Por quê? Porque não alcança o nível da conversação que se trava a respeito no resto do mundo. Nós não estamos acompanhando a humanidade, vocês estão entendendo? Quer dizer, existe um mundo no qual vivem os seres humanos e um outro mundo especial, que é o mundo brasileiro. Quando eu criei o título daquela minha coleção, né, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Existe o planeta Terra, onde está todo mundo, onde estou eu inclusive, e existe um outro planeta chamado Brasil, onde só tem as pessoas que estão lá dentro e que ignoram tudo o que se passa em volta. É uma coisa muitíssimo impressionante. Por exemplo, você vê que no Brasil surgiu uma corrente duguinista, não é isso? Então os caras acham que são duguinistas. Eu digo, muito bem, para você saber o que é o pensamento Dugin, você precisa estar informado das seguintes coisas. Primeiro, você tem que ter lido pelo menos um livro de um sujeito chamado Halford Mackinder, que é o cara que concebeu a teoria da guerra entre potências terrestres e potências marítimas, lá por volta de 1910, uma coisa assim. É um homem de uma inteligência extraordinária, um geopolítico de primeiríssima ordem. Eu não sei se a teoria dele está certa ou errada, me parece que está errada, mas de qualquer modo é sugestiva. Essa é a primeira coisa que você precisaria ler. Segundo, você precisa ler todos os teóricos do nacionalismo russo, do patriotismo russo, do fim do século XIX e começo do XX, inclusive Vladimir Solovyov. Certo? Que tudo isso, vamos dizer, o Dugin se alimentou de tudo isso, né? Em terceiro lugar, você precisa ler a obra inteira do René Guénon e do Júlio Zévola, o que já é um problema por si mesmo. E quarto, você precisa ler as obras do Heidegger. E, fim, você precisa ler toda a bibliografia da chamada Nouvelle Droite, Nova Direita Francesa. Aí você tem o universo do Dugin. Existe alguém no Brasil, existe alguém na Universidade Brasileira, existe alguém na alta oficialidade das Forças Armadas, existe alguém no Congresso Nacional que domina essa bibliografia? Não. Tem um sujeito no Brasil que domina essa bibliografia, sou eu. Porque eu estou lendo esta merda, vai fazer 40 anos. Então, ao longo de 40 anos, eu fui adquirindo o repertório suficiente para mais ou menos entender o que o Dugin está falando. Claro que, depois do meu debate com o Dugin, ele aprendeu muita coisa, tem umas novidades, e sobretudo do diálogo dele com a nova direita francesa, saíram novas ideias.
que estão sendo tratadas aí, vamos dizer, em 2 livros que eu vou mostrar aqui para vocês. Epa. Primeiro é esse aqui. Dugin against Dugin. Charles Upton. Charles Upton é um representante do pensamento tradicionalista guénoniano, schwoniano, assim, estricto sensu. Né? E ele examina e critica o pensamento do Dugin sobre este aspecto. E tem este outro livro, The American Empire Should Be Destroyed, do James Heiser, que é um bispo da Igreja Luterana, que examina então o Dugin do ponto de vista cristão, mas ele conhece o pensamento do Dugin para caramba. Um dos caras, assim, todas as sutilezas que os demais críticos do Dugin não pegam, ele pegou tudo. Inclusive defendendo o Dugin de acusações erradas, feitas por pessoas que não conhecem a obra dele suficientemente. Tem algumas coisas que hoje no debate eu corrigiria se eu tivesse lido esse livro, mas eu não podia. Por quê? Porque na época do debate, que foi 2011, ele ainda não havia publicado a sua 4ª teoria política, que é o livro talvez mais importante dele. O pensamento dele estava em formação, então eu critiquei até o que existia naquele momento. Não podia adivinhar o que viria depois. Mas se fosse hoje, eu corrigiria vários pontos. Então isso aí, eu estou falando só de um elemento que existe no debate político internacional, que é o pensamento duguiniano ou eurasiano. Eu estou falando só disso. Este conjunto é totalmente desconhecido no Brasil. Não tem uma pessoa que entenda, pelo menos, o trabalho que ele teria que ter para adquirir conhecimento desse. Quer dizer, uma pessoa, não é uma pessoa que possua o mapa da ignorância do duguinismo. Ou seja, o mapa da ignorância é aquilo que você precisaria saber para entender melhor aquilo que você já sabe. Então, o mapa da ignorância, deixa eu ver os itens do duguinismo que eu precisaria conhecer para entender alguma coisa do que eu já sei a respeito. Eu não conheço uma pessoa que tenha esse mapa da ignorância do Dugin. Todos os ministros, todos os altos oficiais das Forças Armadas, todo o pessoal da Escola Superior de Guerra, todo o pessoal da ABIN, todo o pessoal da universidade inteira, todo o pessoal da mídia inteira são um bando de analfabetos. Eu não estou brincando, gente, eu não estou exagerando. Isso não é força de expressão, isso é uma afirmação material. E hoje eu vou lhes dar um exemplo de até onde pode ir a ignorância dos assuntos nas altas esferas das pessoas que opinam a respeito. É um negócio assim assombroso, né? Eu não estou exagerando, não estou falando mal de ninguém, eu estou apenas descrevendo um estado de coisas. Então, como exemplo disto, eu peguei uma entrevista dada em 2018 pelo general Sérgio Etchegoyen, que era então o chefe do gabinete da segurança institucional, mesmo cargo que veio depois do general Heleno, né? E ele então estava se pronunciando sobre os efeitos da eleição do Bolsonaro, etc, etc. E ele diz aqui algumas coisas que, para um homem da posição dele, mostram assim, uma ignorância que chega a ser criminosa. Um homem dessa posição não pode ignorar essas coisas a esse ponto. E se ele ignora isso, ele não pode dar entrevistas, ele não pode falar em público, ele pode, no máximo, se fechar no banheiro e pensar sozinho aquelas besteiras que ele está pensando. Se ele não contar para ninguém, está tudo bem, pense sozinho, não conte para ninguém. Isso é o máximo de direito que ele tem. Agora, ele falar em público, ele falar isso para a família dele já seria absurdo. Agora, falar na rua, pior ainda. Agora, falar para um órgão de mídia é um escândalo monstruoso. Eu vou ler aqui para vocês. Diz que, desde 1979, desde a revogação dos últimos atos institucionais de exceção, o Brasil está absolutamente livre para o exercício de todas as tendências do espectro político. Ou seja, antes havia uma limitação, certas tomadas de posição ideológica eram proibidas, eram reprimidas, né? Eram perseguidas, e a partir daí liberou geral, está todo mundo em igualdade de condições. Então a frase tem 2 pedaços, uma de antes e outra de depois. As duas são falsas. As duas são absolutamente falsas. Se você pegar o regime militar, o que é que o regime militar, com todos os seus atos de exceção, fez contra a ideologia comunista? Resposta: nada. Absolutamente nada. O período do governo militar foi, conforme demonstrou uma pesquisa feita na Câmara Brasileira do Livro pelo falecido embaixador Meira Pena,
foi a época de maior progresso da indústria do livro esquerdista no Brasil. Maior progresso e maior sucesso. Você encontrava esses livros comunistas, até livros sobre técnica de guerrilha, você encontrava em tudo quanto é livraria, fazendo um sucesso engraçado, e eram livros de leitura obrigatório em todas as universidades. O que o governo fez contra isso? Absolutamente nada. Ele publicou algum livro contra isso? Nada. Nada, nada, nada. Quem publicou alguma coisa, eu lembro que foi durante o governo Geisel, visitou o Brasil o pastor Richard Wurmbrand, que era um pastor luterano, romeno, que esteve 16 anos numa cadeia comunista, sofreu toda a sorte de tortura, o corpo dele foi examinado por uma junta médica na ONU e se comprovou a existência de torturas que ele sofreu durante anos, e ele veio e fez um discurso lá no Rio Grande do Sul, e isso foi toda a propaganda anticomunista que foi feita ao longo de 20 anos de ditadura militar. Isso foi tudo. Eles não fizeram uma porra de um filminho anticomunista, não fizeram uma novelinha anticomunista, não imprimiram um livrinho anticomunista. Mas eles perseguiram a guerrilha. Por quê? A guerrilha ameaçava o quê? A guerrilha ameaçava implantar o comunismo do Brasil. Não, nenhum país do mundo o comunismo foi implantado por uma guerrilha. Né? Guerrilha é um instrumento dentro de uma estratégia política maior. Não é isso? Então, reprimir a guerrilha, mas não a estratégia política maior. Então, reprimir o uso de um instrumento, porque esse instrumento punha em risco a autoridade das próprias Forças Armadas. Então, as Forças Armadas não defenderam o Brasil contra o comunismo, defenderam elas mesmas contra um poder armado que disputava a sua autoridade. Isso elas fizeram. Cuidaram muito bem de si mesmas e entregaram o país para os comunistas fazer o que quiserem. Isso fizeram, eu já contei aqui para vocês a história do Enio Silveira, que na semana dele morrer, falou para mim, para a Estela está aqui, ela me é testemunha, ele disse, a minha editora, durante o governo militar, sobreviveu graças à ajuda do governo. Então, eles de vez em quando chamavam o Enio Silveira, deixava ele 2 dias na cana, saía da cana, ele ia para Brasília pedir dinheiro para o general Golbery, o general Golbery dava. Então, a maior editora comunista do país sobreviveu com a ajuda do governo. Cinema comunista sobreviveu e progrediu naqueles anos. As universidades foram totalmente dominadas pelos comunistas. A mídia inteira foi dominada por comunistas. Não tinha um único jornal dirigido por um sujeito de direita. Nenhum único. Muito menos os canais de TV, TV cultural estatal, todos sob a direção de comunistas. Então, eles dominaram tudo sob os olhos complacentes dos militares. Agora, tem algo que os militares fizeram na guerra ideológica. Por exemplo, a revista Convívio, que era a revista órgão intelectual da direita, a Convívio foi totalmente excluída do rol de publicações acadêmicas cujos trabalhos podem entrar nos currículos acadêmicos. Ou seja, trabalhos publicados na Convívio, até hoje, não valem como currículo universitário no Brasil. Foi a única revista acadêmica que foi discriminada, a revista direita. Agora, publiquei na revista Teoria e Debate, que é a revista comunista da USP. Isso vale. Publiquei na revista Brasiliense, que é a revista de editora comunista do Caio Prado. Isso vale. Publiquei na revista Civilização Brasileira, que era do comunista Enio Silveira. Isso vale. Agora, publiquei na Convívio. Isso não vale. Então, isso significa o seguinte, que os militares não permitiam que houvesse nenhuma política, nenhuma luta ideológica de direita, em hipótese alguma. Porque dizem, nós não somos de direita, nós somos pragmáticos. A palavra pragmatismo é uma das palavras mais abusadas nesse país, porque você pega qualquer um desses imbecis, economistas, generais, etc., que dizem, nós somos pragmáticos. Me conta um pouco da história do pragmatismo. Quem são os grandes autores pragmáticos em que você se inspirou? Eles não sabem nada, absolutamente nada. Né? Quem escreveu um belo livro a respeito de pragmatismo foi o Kolakowski, o filósofo polonês. Está lá um resuminho. Leia lá, você vai entender a complexidade do pensamento pragmático, que não tem merda nenhuma com o que esses caras chamam de pragmático. Pragmático é você sobrepor os interesses econômicos mais óbvios e evidentes, e, vamos dizer, mais imediatistas, a qualquer outra consideração. Isso não tem nada a ver com o pragmatismo, absolutamente nada. Eles estão usando um termo que eles desconhecem, assim como o positivismo também desconhece. Então,
Isso significa que antes de 1979 não houve perseguição nenhuma à luta ideológica comunista. Nada, zero. E depois de saídos de vigência os atos institucionais de exceção, houve menos ainda. Não perseguiram comunistas antes e muito menos perseguiram depois. E por outro lado, vimos que havia perseguição antes e continua havendo depois, até hoje. Você vê aqui, diz o Etchegoyen, o Bolsonaro, elegemos um presidente que tem a posição diferente do governo que estava anteriormente. É legítimo, é democrático, muito bem. Ele vai governar. Se ele é um fascista, um pervertido, se for isso, a sociedade tira ele no dia seguinte. O Brasil não tem lugar para isso. Ou seja, ele é um fascista em qual sentido a palavra fascista? No sentido elástico, totalmente impreciso e deformado que tem na mídia. Se chamarem ele de fascista nesse sentido, ele será retirado do poder. E se ele for comunista, ele será retirado? Você quer uma prova de que o Lula é comunista? O Lula foi não apenas comunista, como foi o fundador e dirigente máximo da maior organização comunista que já existiu no continente. Se provarem que o Bolsonaro é fascista nesse sentido elástico e imbecil, tiramos ele no dia seguinte, e é justo que tire. Ele está subentendendo que as Forças Armadas apoiariam a retirada. E o Lula, fica comprovado que ele é o chefe da maior organização comunista do continente e ninguém mexe com ele. Agora, depois de 1979, o Brasil está absolutamente livre para o exercício de todas as tendências do espectro político. Absolutamente livre? Espera aí. Para haver a liberdade do exercício de uma certa posição política, basta que não haja uma entrave legal para isso? Ou é preciso algo mais? Ou é preciso que haja o domínio dos instrumentos, dos canais de difusão? Então vamos ver os canais de difusão. Mostre-me, senhor Etchegoyen, uma tese anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira nesses anos depois de 1979. Não tem nenhuma. O anticomunismo foi 100% proibido em todas as universidades brasileiras. O anticomunismo foi proibido em toda a mídia brasileira. Você pode, o máximo que se permite é você não ser muito comunista. Você ser um tucano, por exemplo. Então, nós não aceitamos esse desrespeito aos direitos humanos na China, e pronto. Você fala um pouco de direitos humanos. Anticomunismo? Não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Então, não há anticomunismo nas universidades, não há anticomunismo na mídia. Existe anticomunismo no sistema judiciário? Também não. Então, que história é essa? O Brasil está livre para o exercício de todas as tendências do aspecto político? Não. Ele está livre para o exercício daquelas correntes políticas que o governo militar também não perseguiu. E que continuam perseguindo até hoje. Agora, será que esse homem não sabe do que eu estou dizendo? Ele é burro ou ele é desonesto? Ele é burro ou é mentiroso? Eu não sei, talvez uma mistura das duas coisas. Eu não posso acusá-lo nem de uma coisa nem da outra, mas também não posso absolvê-lo totalmente dessas duas acusações. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.